2, 1. Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos do Instituto Emmanuel. Vocês estão bem? Essa aula é destinada aqui ao 7º ano. A gente vai falar hoje, queridos, das aves. E quando a gente fala desse grupo específico, né, de vertebrados, a gente vai pegar algumas características. Primeiro, quando nós falamos das aves, a gente vai lembrar que as aves são os animais endotérmicos. São os primeiros seres que conseguem controlar a temperatura corporal, sem auxílio externo. Por quê? Peixes, anfíbios e répteis, eles precisam de auxílio externo, ou do sol ou da água, para fazer esse controle de temperatura. Uma coisa interessante de falar das aves é que elas vão ter um desenvolvimento de estruturas que são as asas, principalmente com o advento das penas. As penas ajudaram tanto a controlar a temperatura corporal, tanto para gerar um desenvolvimento em um outro ambiente diferente dos seres vivos, que é a parte do voo, né? A gente sabe que existem os insetos, mas dos vertebrados a gente está falando do primeiro ser que voa, né? Então essa característica ela vem sustentada pelo desenvolvimento das asas desses animais. As asas desses animais elas foram desenvolvidas com o auxílio da característica óssea que elas possuem, certo? Porque elas vão ter o que a gente chama de ossos pneumáticos, que são ossos ocos, que eles vão ter ar dentro deles, que facilita justamente a diminuir o peso desse animal, fazendo com que ele consiga alçar voos. Além disso, na parte interna, ele vai ter uma estrutura chamada sacos aéreos, que ajuda a esse animal a voar. Porque esses sacos aéreos eles vão funcionar parecendo as bexigas natatórias dos peixes. Eles podem encher de ar ou se esvaziar desse ar para poder controlar a altura que esse animal vai chegar no seu voo. Então a gente chama essa estrutura de sacos aéreos. E os nomes dos ossos das aves são ossos pneumáticos, que são esses ossos ocos, né? Que vai facilitar a diminuir o peso dessa ave. Outra coisa interessante em se falar é a diferença das suas classes, né? Que elas vão ter 5 tipos. Passeriformes, que são as aves que vão ter estrutura das patas de poleiro, né? Empoleirada, que nós chamamos, para facilitar justamente a agarrar em galhos. Essa ave vai ter uma facilidade em agarrar em galhos, vai ter um formato de bico bem variável, dependendo do tipo de alimentação que ela vai ter. Além disso, essa ave ela vai constituir a presença dos passarinhos. Por isso que o nome vem de passeriformes. A gente vai ter também os galiformes, que vão vir dos galináceos, que são aves que possuem um voo rápido, né? Elas conseguem voar, mas não conseguem ficar muito tempo. Então, é o que a gente chama de voo rápido e de curta distância. Elas têm os pés adaptados a correr e principalmente a ciscar. Então, é um tipo de adaptação das patas que vai estar nesse tipo de classe, que são os galiformes. Além disso, eu tenho as aves de rapina, que são estrigiformes, que elas vão ter uma diferença no bico, são bicos pontiagudos que servem para rasgar o alimento. Ela vai ter patas super desenvolvidas e estruturas de visão aprimorada. Fora isso, tenho as aves aquáticas, as anseriformes, que elas vão ter membrana entre as estruturas dos dedos nas nadadeiras, né, para conseguir nadar, e o desenvolvimento de uma glândula atrás da região da coácula, né, para poder produzir um óleo para facilitar a impermeabilização dessas penas. Além disso, eu tenho as reiformes, que são as estruturas de avestruz e pena, que vai ter uma pata desenvolvida ao correr e ao se defender. Beleza? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Obrigado e